Olá, dando continuidade a esse videocast em celebração aos 10 anos da Yellowt, hoje recebendo Guilherme Almeida. E aí, Gui, beleza? Beleza. Muito empolgado por estar aqui, pra trocar essa ideia aqui sobre esse tempo. Boa. Primeiro, conta um pouquinho de quem é o Guilherme, o que o Guilherme faz hoje na Yellowt. Ah, legal. Guilherme Almeida, 28 anos, marido da Joyce, papai Futuro não, de né? Já é primeira pai, viagem, né? já tá ali, formando ali. Tô na Yellowt há 3 anos e 4 meses, mais ou menos. A minha história em tecnologia, contando um pouco assim da minha carreira, né? Hoje eu atuo como Tech Manager na Yellowt, então faço a gestão do time de tecnologia. E a minha carreira vem sendo de tecnologia desde, poderia chutar, meus 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, na época ainda existia Lan House ainda nos bairros, a gente ia pra lá e eu ficava, como é que esse computador funciona? Aí eu chegava em casa, começava a pesquisar sobre isso, então desde os 14 anos já comecei a fazer meus primeiros prompts ali em linguagem de programação, fui sempre me apaixonando. Me aventurei um tempo na área militar, passei 1 ano no quartel só para aprender algumas lições mais práticas ali, de que nenhum problema é tão grande que não possa ser resolvido, nenhum problema é tão grande que dure para sempre. E depois já entrei direto na faculdade, então desde 2019, 2018, quando eu saí do quartel, entrei na faculdade, desde então tenho estudado áreas de tecnologia, sou apaixonado, formado, pós-graduado em tecnologia com foco em dados, então a minha trajetória, quem sou eu, sou um cara nerd, apaixonado por tecnologia e apaixonado por produzir coisas, por participar da inovação global como um todo, participar de projetos que estejam evoluindo a humanidade de alguma forma. E você, Gui, hoje você é um foco quase que total na Yellowt Mob, que é um filho da Yellowt, né? E você chegou bem no comecinho, quando a ideia ainda estava começando. Conta um pouquinho de como que você foi atraído pela Yellowt Mob lá atrás, o que a gente tinha e o que a gente tem hoje. Boa. Tem algo que me atrai muito, é um pouco estranho, mas o desconhecido me atrai bastante, e principalmente o novo, né? A novidade. Então, eu já estava numa empresa que eu sempre gostei bastante, ainda tenho conversa com algumas pessoas de lá, mas quando você veio me mandar mensagem, a gente começou a conversar sobre o projeto em si, eu falei, cara, vale a pena eu abrir mão dessa zona de conforto, estava extremamente estável na minha carreira, vamos dizer assim, apesar de muito novo também, mas a ideia de algo novo, e literalmente não só novo porque era uma empresa nova, mas era novo para o mercado, novo para todo mundo. Você ouvia falar de carro elétrico, mas você não via carro elétrico, era difícil de você ver, era raro, e quando via, geralmente era híbrido. Então, quando você me chamou para o projeto que você comentou, mobilidade elétrica, eu ficava pensando, o que é mobilidade elétrica? Eu nem entendia direito o que seria isso. Eu comecei a pesquisar e falei assim, isso aqui será possível mesmo? E aí, quando eu entrei para dentro da empresa, a gente até brincava, você vai ser 15% Yellowt e o restante você vai ser Yellowt Mob. Aí a gente vai diminuindo isso com o tempo, aí depois 10% Yellowt, 90% Yellowt Mob, depois aí até que chegou um tempo em que eu consegui dedicar 100% em Yellowt Mob. Então, o que me atraiu? Primeiro, uma empresa goiana, de casa, e que estava começando algo novo para o Brasil. Assim, participando de algo novo, até eu ouso dizer, no mundo, né? A gente tinha a Europa como exemplos, mas aqui, cara, a gente tinha 1 ou 2 empresas que já estavam fazendo algo nesse sentido e era tudo muito pequenininho ainda. Então, participar de algo que é novo e aquela sensação do desconhecido ali, de desbravar o desconhecido, de pioneirismo, isso me atraiu bastante. E o que a gente fez nesse tempo aí? Cara, foi um pouco desafiador, né? São os preços do pioneirismo, né? Quando eu cheguei, nós tínhamos 2 desenvolvedores. Um já estava um pouco mais focado na Yellowt Mob e o outro 100% ainda focado no produto da Yellowt, na parte solar. Era o Josué. Era o Josué e o Luiz Henrique focado na Yellowt. Então a gente tinha um desafio de pegar 2 desenvolvedores e construir um produto literalmente do zero ali, né? Eu não diria 100% do zero, na verdade, até me corrigindo, a gente já tinha algumas imagens, algumas ideias do que seria o produto, tinha algumas telinhas lá, a gente até brinca hoje em dia que tinha um carrinho que era desenhado quase que à mão. Luiz Henrique, quando você estiver vendo isso, seu carrinho era muito bonitinho, mas não dava para colocar seu carrinho ali no produto.
E aí a gente tinha o Johnny, que era um cara muito bom de design, estava se aventurando em design de produto, então a gente já foi para dentro dos wireframes, né, que são as telas iniciais, já começando a desenhar as telas. Cara, e como desenvolver um produto que as pessoas vão usar e que elas vão querer pagar para usar, porque na época a gente já falava sobre fazer recargas pagas, só que o mercado só falava de recarga gratuita. Então, o carregador era basicamente uma tomada que você chegava e a única dificuldade que você tinha era pegar o seu carro e ir até lá e conectar. Então, o produto, ele seria... Olha pra você ver que desafiador. O produto tinha que ser tão fácil quanto você pegar uma tomada e conectar para carregar. Não poderia ser mais difícil, afinal ele estaria pagando para isso. Então, como desenvolver um produto tão fácil e tão bom que eles vão querer usar, ainda vão pagar por isso. Então, tinha um grande desafio nas mãos, tanto o desafio mais humano ali, né, de atrair time, de conectar com quem vai usar o aplicativo, quanto também um desafio técnico, porque é outro protocolo de comunicação. Vou tentar não entrar muito em palavras técnicas, mas é outra linguagem, a forma de conectar com o carregador não é a mesma forma, não é o mesmo protocolo de internet que a gente conhecia. Então, se a gente fosse contar nos dedos ali quantas pessoas no Brasil conheciam do protocolo que conecta a estação com o sistema de recarga, cara, a gente poderia chutar ali umas 10 pessoas e olha lá. Então, a gente tinha que desenvolver o time que agora entendia de tecnologia, mas não entendia de carregador. Conectar com o carregador, que era um bicho de 7 cabeças. Tem uma história... muitos não eram conectáveis. Não eram conectáveis, né? A gente tinha um grande desafio técnico e também de usabilidade humana ali. E a gente foi pra cima, pegamos pra fazer. Lembro de histórias icônicas, assim, com os carregadores. Teve um dia que a gente tinha um Allbox, a BB não, Allbox, da empresa, que era pequenininha, menorzinho que a gente tinha. Eu derrubei o disjuntor da casa da minha mãe, tentando conectar ela. Não deu certo, levei pra minha casa, pro meu apartamento. Eu lembro de um dia que eu dormi ao lado de uma estação com o computador aberto, porque eu queria ver os logs ali, se estava conectando, se estava dando certo. Cara, não tinha outra pessoa, tinha que ser eu. E o cara... E assim, não era... E é interessante que não foi nada obrigatório, vamos dizer assim, né? Eu gostava do que estava sendo feito ali e era desafiador ao ponto de eu, cara, posso fazer isso aqui 24 horas por dia, porque eu quero chegar nesse resultado. Então, foi muito bom participar desse começo e colocar em 6 meses, tudo isso que a gente falou aconteceu assim, né? Foi algo em volta ali de 6 meses, a gente estava com o produto lançado nas lojas, na Apple e na Play Store. E desde lá, continua o desafio, mas, cara, muito orgulhoso desse começo, assim, é muito bom falar disso. Na boa. E eu lembro que quando você veio, a gente tinha na nossa cabeça a gente ter algo muito mais desenvolvido, né? A gente já estava esperando ali que ia começar a recarregar. E o que o Gui falou, muita gente olha hoje e acha que muito trivial, né? Você recarregar seu carro pelo aplicativo. Na época, os maiores concorrentes nossos eram as próprias montadoras que entregavam aqueles carregadores, né, que sem protocolo nenhum, e que recarregava, basicamente, em alguns locais de conveniência, recarregava de forma gratuita, que era o desafio. A gente escutava de muita gente mesmo. Falou, pô, quem que vai pagar para recarregar? Aí a conta que a gente fazia era o contrário. Não, quem que vai pagar pro outro recarregar, né? A energia custa caro. E era muito desafiador tudo isso. E na época você veio, a gente tinha 2 desenvolvedores, hoje a gente já tem uma estrutura assim bem maior, né? Depois conta um pouquinho o que a gente tem hoje, mas você, dependendo da reunião, você tinha uma posição diferente, né? Eu falava muito que você já tinha aquela posição de produto, do head de tecnologia, do CTO. Como que você enxerga há 3 anos e meio atrás, bem na fundação ali da Yellowtimob mesmo, e o que a gente tem hoje? Muito engraçado esse tópico que você citou. Realmente mudava a minha posição de acordo com a pessoa que a gente estava falando, né? Então, eu nunca fui muito apegado com posição e mais com o que a gente precisava entregar. Já fui suporte, já fui líder de produto, já fui líder de tecnologia, já fui CTO, já fui... Cara, a gente já mexeu com tudo, até investimento, quando a gente precisava fazer conta ali, eu estava participando porque eu tinha ali o domínio dos dados das recargas em si.
Então, da trajetória que foi isso que eu contei lá do começo até hoje, foi um tempo de muita consolidação. A gente consolidou muitas coisas. A gente ainda não tem um time muito grande, mas é um time muito consolidado e que hoje ele é bem autossuficiente, né? A gente não tem muita gente, mas quem a gente tem é muita coisa. Quem a gente tem hoje domina do que a gente está fazendo, são pessoas que vestem a camisa de fato. A gente tem desenvolvedores do Brasil inteiro, né? A gente não pôde se dar o mérito de ter gente 100% aqui perto, né? O modelo híbrido ou até presencial. Então a gente teve que abrir um pouco mais os braços ali, abraçar o Brasil de fato, até porque a gente também queria levar para todo mundo, né? A Yellow T-Mob, para todo o Brasil, para a Yellow T-Mob. Então a gente tem desenvolvedor da região sul, da região sudeste, da região nordeste. Então de ponta a ponta no Brasil a gente tem desenvolvedor. Então hoje a gente conta com um time um pouco mais dedicado em áreas. No começo todo mundo fazia tudo. Hoje a gente tem um pouco mais de caixas mais bem definidas, né? Então a gente tem um time de front-end, é um time que trabalha com a parte visual do aplicativo, então eles são dedicados nisso, são especialistas nisso. E a gente tem um time focado em back-end, que é quem faz a lógica, os bancos de dados, as relações, a parte mais obscura do produto, a gente brinca assim, né? Então, tendo um time mais dedicado, a gente consegue ver uma melhora, cara, gigantesca se a gente comparado. Óbvio, lá atrás não tinha como você pegar um produto de 6 meses e achar que a arquitetura, achar que a qualidade de código dele seria a melhor do mundo. Isso é impossível para 6 meses, né? Produtos como esse eu chutaria que seriam bons, vamos dizer assim, do ponto de vista de código, depois de anos. A gente ainda está nessa etapa. Porém, sempre foi funcional. Eu lembro que nós tivemos apenas um evento em que o aplicativo teve fora do ar. Inclusive, foi você que me ligou num sábado de manhã. Um dos desenvolvedores tinha saído para pescar no dia. Essa história é muito boa. Foi o único evento que a gente teve de queda, de fato, do aplicativo, de não funcionar alguma coisa nesse sentido. E, cara, pensar isso com um time pequeno, com um time de startup que tava fazendo tudo muito rápido, só se deu por conta que a gente tinha pessoas muito apaixonadas com o que tava fazendo. E até hoje, assim, muito apaixonado. Então, assim, de hoje a gente tem um time muito mais dedicado em suas respectivas áreas, multidisciplinares, né? Não só mais desenvolvedores dentro do time. A gente tem pessoas que são especialistas agora em interface com o usuário, não código, mas na experiência de fato que o usuário vai ter ali, transições de tela e etc. A gente tem times mais voltados para requisitos, né? Time voltado para dados, a gente se considera uma empresa muito pautada em dados, então o time de tecnologia puxou muito isso desde o começo. Então, o nosso time hoje multidisciplinar, muito mais robusto, mas não tão grande quanto talvez as pessoas que estejam vendo achem que a gente tem um time tão com todo o resultado que a gente entrega, né? Não, mas é legal, porque muita gente nem sabe que 100% do código, né, de tudo que a gente tem ali do aplicativo é de dentro de casa. E eu arrisco dizer que 100% de tudo que a gente tem o dedo ali do Gui, participou de tudo, basicamente, do que a gente usa hoje, né? Exatamente. Durante um tempo eu participei de algumas partes mais mão na massa ali, né? Até para testar o código em si. Mas desde sempre eu sempre deixei o time mesmo desenvolvendo. E eu, no meu know-how ali de tecnologia já há um pouco mais de tempo, eu fui mais a qualidade, né? Olhando a parte de qualidade do código. Então participei literalmente de tudo que existe hoje no código, que é 100% nosso. Abro um grande parênteses aqui, né? Tem uma pegadinha engraçada que um desenvolvedor mandou uma mensagem pro ChatGPT e falou assim: você pode criar um código que ninguém tenha criado? Aí o ChatGPT respondeu: não, e você? Tipo assim, é exatamente isso. Óbvio que não tem tudo a gente faz do zero, né? A gente aprende muitas coisas com códigos abertos, então a gente se inspira muito em códigos que são relevantes pra gente, mas é tudo nosso, tudo de casa, a gente não tem nada de terceiro integrado, vamos dizer assim, dentro do nosso código. Então, dominamos nosso código-fonte. Hoje, todo o time consegue navegar pelo código-fonte. Participei desde o começo. Toda a nossa arquitetura eu participei. Então, enfim, quando eu cheguei, aquela expressão goiana, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Então, hoje a gente tem uma grande floresta muito bonita, muito frondosa, que é o nosso produto, nossa arquitetura muito robusta. E a ideia que a gente, quando optou por isso lá atrás, né, que é um processo caro e muito trabalhoso, era a gente poder ter
maleabilidade no futuro de poder direcionar de acordo com o que a gente acreditasse que o mercado seguiria. Hoje a gente também teve, já tem desde o começo do ano, a presença do Daniel, né, que era um conselheiro nosso, hoje ele já está nessa cadeira ali do CTO, mas como que você enxerga os próximos passos, a maturidade que a gente tem hoje, para que caminho a gente está indo ou deveria ir? A gente está focando muito no questão do Atlas, MIA, como que você pode explicar isso para a galera? Legal. É interessante que, como é tudo nosso, e não é um mercado que, vamos dizer assim, que já está consolidado, né? Mobilidade elétrica não é tão consolidado. Igual, se a gente for falar de bancos, né? A gente já tem um estigma do que é um aplicativo de banco. De mobilidade elétrica a gente não tem. Então, isso abre muita margem para a gente fazer como a gente quiser. Então, o nosso desafio é não fazer um aplicativo que seja tão diferente dos concorrentes, para não ter curva de aprendizado, mas fazer um aplicativo que, de fato, seja com a nossa característica. Então, desde o começo, na verdade, nosso aplicativo nunca foi para ser aquele aplicativo só funcional, que você abre, já é um mapa e já está ali e é recarga. Não, nosso aplicativo ele sempre teve uma premissa de ser muito mais relacional, de eu ter comunicação com o usuário, de eu entender a rotina do usuário, de eu ter cuponagem, de eu poder participar ativamente do dia a dia do usuário. Então, a gente aposta muito, né, nessa proximidade com o usuário de fato, não só como um aplicativo que ele vai usar durante a recarga, mas um aplicativo que ele vai usar para se preparar para uma viagem, um aplicativo que ele vai usar para, sei lá, fazer uma análise das suas recargas antigas, ver se ele está recarregando muito ou pouco, quanto que é a perspectiva de gasto dele. Então, isso é um aplicativo relacional que vai se conectar com o usuário, que vai entender como o usuário interage com as nossas estações, dá dicas para eles de recarga, enfim, isso tudo é parte relacional. Porém, tem um outro lado que é um pouco mais técnico também, que a gente tem navegado muito hoje em dia, que é a inteligência artificial. Não tem como a gente não falar em inteligência artificial. Então, a gente tem projetos de ter assistentes mais voltados ali para o usuário com inteligência artificial, dar insights interessantes para eles. A gente já tem inteligência artificial hoje como um suporte, por exemplo. Então, a gente utiliza ali da nossa expertise com mobilidade elétrica para ajudar o usuário durante uma recarga, antes de uma recarga. Então, a gente quer cada vez trazer mais essa cultura de IA para dentro do software. Afinal, a gente não tem nenhuma pressa em se parecer com alguém. A gente tem a nossa identidade, então trazer isso aqui para dentro é muito bom. É desafiador. Então, a gente quer estar acompanhando o mercado de tecnologia como um todo, né? E hoje em dia a IA é o que se fala bastante, é para onde a gente deve apostar bastante aí nos próximos anos, meses, diria assim. Não, legal. Teve um momento da Yellowt que a gente fez essa virada de chave, né, para se tornar de fato uma empresa de tecnologia. Como que é para você se integrar nesse contexto maior agora de Yellowt, tá celebrando esses 10 anos? Parece, às vezes é muito, né, às vezes é pouco. E como que é para você estar nesse contexto aí? Eu fico assustado quando eu vou fazer a conta e dá 3 anos. Parece que eu tô aqui há 12. E aí ela já tem 10. Mas foi muito gratificante participar desses 3 anos. Tem sido muito gratificante. Eu vivi... A gente até conversa isso em alguns momentos de confraternização. Eu já comentei isso outras vezes. Eu vivi várias Yellots, né, dentro desses 3 anos, né? Várias fases muito, muito legais, muito bonitas. Fases difíceis, fases mais desafiadoras. Mas eu vivi grandes fases na Yellowt e sou muito grato por ter participado de várias delas. Apesar de ter focado muito na Yellowt Mob, em mobilidade elétrica, eu participei muito de produtos também na parte do solar. Então eu vi nascer produtos, evoluir produtos. É muito gratificante estar diante dessa roda com tantas possibilidades que tem adiante, né? Com tantas pessoas incríveis que atuaram desde 10 anos para cá, pessoas que já estão há menos tempo ou mais tempo, pessoas incríveis que construíram coisas incríveis. Vi produtos muito nichados para usinas, vi produtos mais abrangentes. Então, cara, eu vejo um leque gigante de
de ideias que foram surgindo, se concretizando, e eu participando de alguma forma de cada uma delas, né? Apesar, mais uma vez, de estar focado na Elot Mob, tive algum toque ali meu na parte do solar, e é muito bom ver isso. Muito bom indicar isso para as pessoas de vez em quando. Alguns amigos falam assim, eu vi um carregador tal, roxinho, é da sua empresa, né? É da minha empresa, né? Então é legal falar isso, é bom. Sou muito grato por ter participado desse tempo. Espero estar nos próximos 10 anos também da Elot aí, crescendo junto, né? Cresci muito nesse tempo aí. Não, boa, falando de mais profissional agora, o quanto você acha que cresceu o Gui que chegou, o Gui que tem agora, e conta um pouquinho dessa rotina de Tech Manager, como é que é? Muita gente tem curiosidade, né? O que faz? Um cara que é de programação, mas ele não programa, faz o quê? Legal, quando eu entrei na Elot, eu tinha 1 ano de experiência em produto, de fato. Produto é todo o ciclo que envolve a construção de aplicativos, né, pra gente. Então, eu tinha apenas 1 ano. Então, quando eu entrei, a Elot, de certa forma, foi para mim uma potencializadora. Eu não aprendi tudo que eu sei aqui, mas com certeza muitas coisas que eu aprendi tanto em faculdade quanto com pessoas, até com o Daniel, que você citou, que foi permito usar essa palavra, mas foi um paizão ali que desde o começo esteve presente, então sempre trazendo mentoria para mim até pessoalmente em carreira. Então, muita coisa foi potencializada, né? Consegui aplicar muitas coisas que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi na outra empresa. Para mim, enquanto carreira, acho que a palavra que mais vem na minha cabeça é essa, foi um potencializador. Hoje eu sou outra pessoa, tecnicamente, se comparado com há 3 anos atrás, né? Falando mais da rotina de Tech Manager, né? Qual que é o grande papel do Tech Manager? Ele é o cara que está do lado do desenvolvedor. Porque quando se fala de produto, a gente tem um lado do cliente, a gente tem um lado do desenvolvedor. O que é que faz ser a solução? É o encontro desses dois. Eu não posso ser só o cara do desenvolvedor, senão eu vou fazer um produto com um carrinho lá desenhado do Luiz. Mas também não posso ser o cara só do cliente, que senão eu vou fazer um produto extremamente raso tecnicamente. Então, essa palavra é muito importante para entender a função de um Tech Manager. Raso. Não pode ser raso. Quem que garante que o nosso código não é raso? Essa é a minha responsabilidade. Eu tenho que garantir, eu tenho que estar próximo do time o suficiente para garantir que tudo que a gente está desenvolvendo tecnicamente está atendendo a critérios de qualidade de software, a critérios de arquitetura, de engenharia de software. Então tem que estar próximo do time, tem que estar participando ativamente da evolução do time. Vai ter coisa que eu não sei que eu preciso que o time evolua. É tão interessante participar. Então, dar destino, apontar pontos de melhoria, apontar pontos de melhoria de carreira no time, trazer para dentro de casa inovação, trazer para dentro de casa, como eu citei, inteligência artificial. Então, o Tech Manager é o gerente de tecnologia ali, então ele está voltado para código. Enquanto isso, o restante do time consegue focar em produto, cliente, a marca do produto em si. Então, sou o cara mais técnico, vamos dizer assim. Já deu para entender um pouquinho, mas... ainda tem alguns... Passa uma mensagem pro time aí, para quem tá te vendo também, tanto o time da Elot, mas para quem tá conhecendo a Elot Mob agora, o poder aí desses 10 anos, o que a gente vai construir da agora para frente, uma mensagem final pra galera. Legal, pro time interno, acho que deu para perceber um pouco das minhas palavras, mas eu sou muito grato a todos vocês que participaram desses 10 anos, e em especial esses 3 anos agora mais recente, que foi o nascimento da Elot Mob. Então a gente participou de muitos desafios até hoje, até ontem, até há 15 minutos a gente participa de desafios, e eu falo isso de vez em quando para vocês e para o time, para quem está ouvindo também, vai ouvir agora. O que me dá a segurança de enfrentar um desafio novo é saber que eu tenho pessoas muito... do meu lado, pessoas muito boas do meu lado que vão topar os desafios. Então, a gente brinca, né? Eu não sei como que faz tal coisa, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai aprender, a gente vai pra cima, e isso é muito bom estar com um time desse jeito, com esse nível de entrega. Pra quem não é do time e tá me ouvindo, eu quero que quando você utilize o nosso aplicativo, quando você veja a nossa marca, que você entenda que existe pessoas do lado de cá, times do lado de cá que estão realmente preocupados com a qualidade do que chega para você. Não só a qualidade de ser bonito, mas de ser realmente
algo seguro para você utilizar, que os seus dados estão sendo tratados com segurança, que a gente trata com seriedade o código. Nós não somos uma software house que vai fazer código só para você ter um aplicativo bom para você usar. Não, a gente vai fazer de acordo com métodos, com arquitetura e engenharia, pensando porque, afinal, a gente está com os seus dados em mãos, vamos dizer assim, né? E isso gera para a gente muita responsabilidade. Então, quero que você entenda que a gente é uma empresa muito séria com tecnologia. A gente não está aqui só para fazer aplicativo bonito, mas aplicativo bom, aplicativo seguro, aplicativo que você pode dormir tranquilo, que você vai usar algo de alta qualidade. Show de bola, isso aí, falando bem. Então, queria te agradecer, Gui, por esse bate-papo rápido, mas contando um pouquinho do que a gente faz aí no dia a dia, né? Um pouquinho de sua trajetória também. Esse é mais um encontro desses 10 anos de Elot, trazendo uma pessoa aqui extremamente importante para Elot, mas mais especificamente Elot Mob, que participa ali praticamente do dia 1 da estrutura, mas com certeza do código ali, do aplicativo do dia 1. E é muito bom ter pessoas boas do nosso lado e sabendo o quanto a gente ainda vai fazer para frente. Tanto de desafio. O nosso roadmap lá vai logo gigantão, muita coisa para a gente construir. Obrigado pela oportunidade de poder falar isso com vocês. É sempre muito bom revisitar toda essa trajetória e lembrar, né, de como foi chegar até aqui. Como eu disse, quero estar nos próximos podcasts de 20 anos daqui. Um pouco mais velho, um pouco mais com cabelo branco. Mais menino para criar. Mais meninos para criar. Obrigado por esse tempo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais ali de como funciona o nosso dia a dia tecnicamente. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.